vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a fase do espelho. Você é o espelho? Não. Você é o espelho. Não, aquele é o meu. A fase do espelho é uma fase muito gostosa de vivenciar e também muito difícil, não é, Maria? Vamos lá, falar sobre a fase do espelho é muito interessante, porque muitas vezes a gente nem sabe que está vivenciando essa fase, mas realmente ela acontece. É uma fase onde nós adultos aprendemos ainda mais do que as crianças, porque a gente tem que se policiar, prestar bem atenção na forma como vai falar, nas coisas como a gente vai fazer para a criança não absorver isso de uma forma negativa. Maria Cecília começou nessa fase de imitação, né, que muita gente conhece assim, a partir dos 2 anos de idade. Então é uma fase que a criança observa muito e também depende muito do comportamento da criança. Se uma criança for mais curiosa, é claro que ela vai desvendar esse lado dela ainda mais. Então Maria Cecília sempre foi uma criança muito curiosa e observadora. Então é uma fase que a gente tem que prestar bem atenção nas palavras, principalmente, porque também é uma fase que a criança está aprendendo a falar. Muitas vezes a criança fala as primeiras palavras, aquelas que a gente fala. A gente ensina a criança a falar mamãe, papai, vovô, vovó, água. Geralmente são palavras fáceis que a criança pode assimilar. Quando a gente pensa na fase do espelho, é justamente todas aquelas atitudes que a gente ensina a criança. Quando ela vai ficando maiorzinha, com 2 anos, 3 anos, ela já tem parte da sua coordenação motora bem ativa, né? Então a gente ensina a chutar a bola, a apanhar o brinquedinho do chão. Então às vezes a gente tá conversando em meio de adultos e muitas vezes a gente acha que a criança não tá prestando atenção. Mas sim, a criança presta atenção. Maria Cecília, particularmente, vive no ambiente de adultos. Ela só tem um primo que tem 8 anos de idade. Fora isso, o contato dela com outras crianças é zero, porque ela, esse ano, mediante a pandemia, eu não coloquei ela na escola. Eu já passei várias situações constrangedoras, né, com Maria Cecília, apesar dela só ter 3 aninhos. Muitas vezes eu estava conversando com a minha mãe, com a minha avó e não me atentei que Maria Cecília estava prestando atenção na conversa. E uma vez ou outra a gente fala uma palavra que não é legal no vocabulário de uma criança e posteriormente ela acaba repetindo essa palavra. Então aí a gente tem que pensar 2, 3 vezes no que vai falar. Eu até lembro que na hora a gente dá aquela vontade de rir, porque é engraçado uma criança falando. Mas na mesma hora também a gente tem que parar e ser forte e dizer não pode falar isso, mamãe falou, desculpa, enfim. Então é importante, é interessante a gente lembrar disso, que a criança, mesmo pequena, ela está observando, ela está escutando, ela está vivenciando aquele momento. Então, se você falar algo ou fizer algo que você não quer que sua filha repita, o seu filho, né, preste bem atenção, pense bem antes de fazer, porque com certeza ela vai imitar, até porque a criança vê a mamãe ou qualquer adulto que é próximo como se fosse um alicerce, né? Ela tá ali vendo você todo dia, então você vai servir de exemplo para aquela criança. Então, de fato, você tem que prestar bem atenção no que está falando aí. A fase do espelho também serve para você ensinar as verdadeiras atitudes que a criança deve ter, né? Quando ela crescer e se tornar adulta. Então, são esses exemplos na infância que a criança vai lembrar quando já tiver adulto. Então é muito legal você utilizar essa ferramenta da fase do espelho como um lado positivo, demonstrando a ela o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é certo, o que é errado. Sobre a minha experiência nessa fase de imitação que eu ainda estou vivenciando, é muito legal você aproveitar cada parte dessa fase da imitação e do espelho. Só que tem momentos que são bem complicados, né? Porque existem situações que você não está pronto para responder. Então você é pego de surpresa, mas aí você tem que utilizar de forma lúdica
para poder explicar se é correto, se não é, e assim ir vivenciando da melhor forma entre o diálogo entre você e sua filha, né? O diálogo é a melhor maneira para você estabelecer uma relação de fidelidade, né? A criança, no decorrer do seu diálogo, da forma como você fala, ela vai entender que pode confiar em você. Então, às vezes, se você falhar em falar uma palavra ou fazer uma atitude que não é correta, quando você conversar com ela, ela vai entender. O que eu quero ressaltar para vocês nessa fase do espelho é que mesmo com situações constrangedoras ou até mesmo difíceis, aproveitem bastante, explore essa fase do espelho como um lado positivo e utilize essas ferramentas de forma lúdica para a criança se desenvolver melhor e quando ela for crescer, no decorrer do crescimento dela, ela ir lembrando dessas memórias afetivas que ela cria em todas as fases da criança. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e... Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e na próxima segunda tem... Oi! Beijo! Beijo!